começar com um básico aqui. Vamos fazer uma volta das aulas aqui. Os fontes de energia. Os fontes de energia para o corpo. Os macros. O que é? Explica, porque a gente usa essas palavras carboidratos, gorduras, mas eu acho que a gente tem uma ideia, mas exatamente como o corpo vai processando essas coisas. O que é os fontes, primeiras fontes de energia para o ser humano? Vamos lá. Eu costumo dizer que nutrição é tão legal que todo mundo acha que sabe, né? Então, não tem uma pessoa que não tem um comentário para fazer frente à nutrição e que tem certeza porque deu certo com ela ou com o vizinho, né? Todo mundo sabe um pouquinho de nutrição e tem certeza que é a fórmula secreta. Eu digo que se emagrecimento ou performance tivesse uma fórmula secreta, a gente fazia igual receita de bolo. A gente só replicava e tava todo mundo atrelado à performance, ninguém quebrava, ninguém, né, tinha perda de sódio, se tivesse isso, a gente estaria num cenário ideal. E só bastava treinar, porque treinar às vezes é a parte mais fácil quando a gente descobre que a gente precisa evitar a hiponatremia, que a gente precisa ter estoque de energia suficiente, que a gente precisa ter um músculo, e para a gente ter um músculo a gente precisa de nutriente. Então esse start, começar a falar sobre isso, falando sobre macronutriente, eu acho que é um início excelente, Roger. Primeiro porque eu acho que falta muito a compreensão de que a gente precisa dos três, né? De que o corpo humano precisa dos três. E quando a gente fala de nutrição esportiva, a gente não pode ignorar esse ponto nem por um segundo, né? Então, os macronutrientes, eles vêm com esse nome porque eles são grandes. Eles são nutrientes que precisam ser digeridos. E aí a gente fala do primeiro, eu acho que mais importante aqui, que é o carboidrato. Então, são moléculas hidratadas ali. A gente fala como carboidrato sendo a primeira opção de geração de energia do corpo humano. A gente tem alguns tipos de carboidrato, vai ser muito bacana a gente falar deles enquanto simples, deles enquanto complexos, mas o carboidrato ele vem com essa missão de gerar energia. O nosso cérebro é glicodependente. E aí, quando faltar glicose, que é essa molécula que vem a partir do carboidrato, então, quando a gente pega um carboidrato, que é essa palavra de nome bonita, a gente quebra ele, o que a gente tem é a glicose, e quando falta a glicose, o corpo fala, peraí, eu vou precisar converter alguma coisa aqui para ter essa energia, porque sem glicose o cérebro não funciona, a gente não sobrevive. E aí, ainda bem que o nosso corpo tem a capacidade de converter outras coisas nisso. Então, a gente vai entrar nesse papo já já. O carboidrato, então, ele vem sendo o substrato, nutriente, que a gente precisa ingerir em maior quantidade. E aí entram milhares de variações de dietas que a gente escuta, que aproveitam, né? Justamente o fato do nosso corpo conseguir contornar qualquer situação de falta de outro nutriente, no caso do carboidrato, para produzir energia. E aí eu já vou entrar direto aqui nas gorduras, nos lipídios, que é um substrato que o nosso corpo tem e que ele consegue tanto quebrar a nossa produção para produzir energia. Então, e quando a gente tem um cenário que faltou o macronutriente carboidrato, que é esse que é a primeira opção, a gente consegue converter dentro do corpo da gente a gordura em energia. Mas é um processo secundário, não é o que o corpo mais gosta de usar, porque a gente precisa metabolizar isso, né? Então precisa passar por uma cascata um pouquinho mais longa, e a gente também acho que vai falar disso com mais detalhamento aqui. E aí, por último, a proteína, que ela é importantíssima para sustentar o corpo da gente. Sem proteína, a gente não consegue sustentar esse esqueletinho, fica só a capa. E aí a gente usa da proteína em determinado momento para esse catabolismo muscular, e isso não é muito legal porque a gente desfunciona essa função dela, né? Cada ingrediente, cada nutriente tem ali a sua função. Então é importante a gente entender em que momento a catabólise da proteína começa a acontecer. Mas esses três nutrientes o nosso corpo consegue converter em energia. E a gente não consegue falar de nutrição, não consegue falar de performance, não consegue falar de atividade física sem entender que esses três são muito importantes para a gente.